Você já parou para observar como a maioria das pessoas vive a vida como se estivesse jogando numa loteria invisível? Nós caminhamos pelo mundo e ouvimos frases o tempo todo. Ah, fulano teve muita sorte na vida. Ou, coitado, o destino foi cruel com ele. E quando a tragédia bate à porta, a desculpa mais comum que ouvimos até dentro das igrejas é: foi uma fatalidade, Deus quis assim. É confortável pensar dessa forma. É muito mais fácil acreditar que a vida é uma sucessão de eventos aleatórios, onde às vezes chove bênção e às vezes chove maldição, sem que a gente tenha qualquer controle real sobre isso. Mas eu preciso começar nossa conversa de hoje olhando nos seus olhos e te dizendo algo com muita sinceridade, algo que pode doer no ego, mas que vai curar o seu espírito. Essa visão de sorte e azar é uma ilusão infantil, e mais do que isso, é uma ilusão espiritualmente perigosa. Acreditar no acaso anestesia a sua responsabilidade espiritual. Faz você pensar que é uma vítima do universo, quando na verdade você foi criado para governar sobre ele. No mundo espiritual, aquele mundo real, denso e invisível, que precede tudo o que você vê aqui fora, não existe acaso, não existe coincidência. O que existe são leis, princípios imutáveis, silenciosos e extremamente precisos que operam 24 horas por dia, quer você acredite neles ou não. O que parece aleatório aos olhos naturais quase sempre é o resultado matemático de leis espirituais, operando nos bastidores. Se você não entende essas leis, você vive à mercê delas, sendo jogado de um lado para o outro por ventos que você não enxerga. Mas se você as entende, a vida deixa de ser um mistério assustador e passa a ter lógica, direção e propósito. Hoje, eu não estou aqui para trazer sensacionalismo barato. Não vamos falar de contos de terror para te assustar. Hoje nós vamos tirar a venda dos seus olhos. Vamos mergulhar fundo na engenharia do mundo espiritual para que você pare de lutar contra o vento e comece a navegar a favor da maré de Deus. O que eu vou te entregar aqui é a chave para sair do ciclo da derrota e entrar no ciclo da autoridade. Se você sente que sua vida espiritual tem travado, que ciclos se repetem e você não sabe a origem, fique comigo até o último segundo. O que vamos tratar hoje vai mudar a sua forma de orar, de pensar e de viver. Antes de começarmos essa jornada profunda, eu quero te pedir um gesto simples de honra e troca. Deixe o seu like aqui embaixo. Isso não é vaidade, é uma forma de dizer para a plataforma que esse conteúdo tem valor e precisa chegar a outras pessoas que estão presas na ignorância. E por favor, eu gosto de saber com quem estou falando. Escreva nos comentários agora de qual cidade ou país você está me assistindo. É sempre uma alegria imensa saber que temos guerreiros espalhados pelo mundo todo, conectados no mesmo espírito. Escreva aí, que eu vou ler com carinho. Pronto? Coração aberto? Mente atenta? Então, vamos começar. Parte 1. A fundação das leis invisíveis. Para entender batalha espiritual de verdade, precisamos começar quebrando o maior engano moderno. Precisamos entender a diferença entre milagre e lei. Muitas pessoas buscam o milagre porque o milagre é uma exceção, é uma quebra de protocolo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, governa o universo através de leis. Pense comigo na gravidade. Ela é uma lei natural. Se uma pessoa bondosa, que dá esmolas, que ama o próximo, subir num prédio de 10 andares e pular sem equipamento, e uma pessoa perversa, cheia de ódio, fizer a mesma coisa, a gravidade vai tratar as duas de forma diferente? A gravidade vai dizer: ah, esse aqui é bonzinho, vou deixá-lo flutuar? Não. Ambos vão cair. Ambos vão se machucar. Por quê? Porque a lei não tem emoção. A lei não tem favoritos. A lei responde a uma ação. A lei é um mecanismo estabelecido pelo Criador para manter a ordem. Da mesma forma, existem leis espirituais. A Bíblia é muito clara sobre isso, e Paulo nos alerta em Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção. Isso não é apenas uma frase bonita de moralidade. Isso é um princípio jurídico do universo. É uma sentença judicial. Ninguém viola princípios espirituais sem sofrer os efeitos, assim como ninguém desafia a gravidade sem consequências. O problema é que no mundo natural, a consequência é imediata.
Você pula, você cai. No mundo espiritual, existe um tempo entre o plantio e a colheita, e é nesse intervalo de tempo que muitos se enganam e se perdem. A pessoa planta desonra, planta rebeldia, planta feitiçaria e nada acontece na hora. Ela pensa, viu? Não deu nada. Mas a lei está operando em silêncio, germinando o resultado que virá inevitavelmente. Portanto, precisamos redefinir urgentemente o que você entende por bênção e maldição. Tire da sua cabeça a ideia de magia de Hollywood ou de presentes caindo do céu. Uma bênção não é Deus te dando algo porque Ele te achou simpático hoje. A bênção é o fluxo natural de vida, de proteção e de prosperidade que ocorre quando você está alinhado com os princípios espirituais corretos. É como um rio. Se você nada a favor da correnteza, a força do rio te leva adiante. Você faz pouco esforço e chega longe. Isso é ser abençoado, é entrar no fluxo da vontade de Deus. Por outro lado, o que é a maldição? A maldição não é, primariamente, um boneco espetado numa encruzilhada. A maldição é o efeito contínuo de um desalinhamento. É o resultado de tentar viver violando as leis da vida. É tentar nadar contra a correnteza desse rio. Você se cansa, você se afoga, você grita, você faz força, mas continua no mesmo lugar ou é arrastado para trás. Quando entendemos isso, o medo vai embora e entra o entendimento. Bênção e maldição são estados espirituais ativados pela sua posição, e não pela sorte. Você não é uma vítima do diabo. Na maioria das vezes, somos vítimas da nossa própria ignorância sobre onde estamos pisando. Parte 2. A mecânica das portas e a legalidade. Agora que entendemos que existem leis, precisamos entender como o inimigo opera dentro dessas leis. Aqui entramos num ponto forte e muito aceito por quem tem discernimento, mas ignorado pela maioria. O mundo espiritual opera por legalidade. Ele funciona através de portas. Guarde essa frase. O diabo não é um invasor. Ele é um convidado abusivo. Nada entra na vida espiritual de alguém, nem o bem nem o mal, sem uma porta aberta, sem uma permissão legal. Você já leu na Bíblia que o diabo é chamado de acusador? Em um tribunal, o acusador, o promotor, não pode prender ninguém. Ele precisa apresentar provas ao juiz de que aquela pessoa violou a lei. Só então ele recebe a autorização para tocar na vida do réu. No mundo espiritual é idêntico. Satanás procura legalidade. Ele procura uma brecha na sua armadura, uma falha no seu muro. Muitas vezes, as pessoas me perguntam desesperadas, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou dizimista, eu vou à igreja. A pergunta correta não é por quê, mas por onde. Por qual porta isso entrou? Portas podem ser abertas de várias formas. Elas se abrem por escolhas repetidas. Um pecado de estimação que você comete e pede perdão, mas volta a cometer 5 minutos depois, não é mais uma fraqueza. Tornou-se uma porta de iniquidade. Portas se abrem por palavras liberadas. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você diz, eu sou um lixo, minha família não presta, eu nunca vou ser ninguém, você está assinando decretos espirituais contra si mesmo. Você está dando a matéria-prima para o inimigo trabalhar. Portas se abrem por ambientes frequentados. Você não pode frequentar a mesa dos demônios e querer a proteção da mesa do Senhor. Ambientes carregam atmosferas, e atmosferas influenciam destinos. Hábitos normalizados, alianças emocionais com pessoas tóxicas, padrões familiares que você aceita como é jeito da família, tudo isso são portas. Veja Deuteronômio 28. É o capítulo mais assustador e mais revelador sobre isso. Deus diz, se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti estas bênçãos. E depois, porém se não ouvires, virão sobre ti estas maldições. Note a condicional, se e. Deus estabelece princípios antes de liberar promessas. Deus não opera por confusão. Ele é um Deus de ordem. Ele diz, este é o caminho da vida, aquele é o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. A responsabilidade da escolha é nossa. O mundo espiritual não funciona por ataque aleatório. Funciona por permissão. Isso pode parecer duro, mas na verdade é libertador. Porque se foi uma porta aberta que deixou o mal entrar, significa que você tem o poder em Cristo de fechar essa porta e expulsar o mal. Parte 3. O grande erro da performance religiosa.
Aqui chegamos num ponto delicado, onde muitos cristãos sinceros se perdem e sofrem desnecessariamente. Preste muita atenção, porque isso pode explicar anos de frustração na sua vida. O problema da maioria das pessoas não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de ir aos cultos. O problema é a falta de alinhamento. Eu vejo todos os dias pessoas que oram, clamam, sobem montes, fazem campanhas de 7 semanas, mas continuam presas a ciclos estranhos de derrota. E elas começam a pensar: será que Deus não me ouve? Será que Deus tem favoritos? Não, meu irmão, Deus ouve. Mas oração não substitui obediência a princípios. Imagine que você está dirigindo um carro na contramão em uma rodovia movimentada. Você solta o volante e começa a orar fervorosamente. Senhor, me protege. Não deixa nenhum carro bater em mim. Envia teus anjos. Essa oração vai funcionar? Provavelmente não, porque você está violando uma lei de trânsito. A oração correta seria: Senhor, me dá sabedoria. E a ação correta seria girar o volante e entrar na mão certa. Você pode orar pedindo luz, mas se continuar caminhando em direção às trevas, a lei espiritual continua agindo. Você pode orar pedindo prosperidade, mas se continua sendo desonesto nos negócios, ou avarento, ou não honrando a Deus com suas primícias, você está clamando por bênção enquanto planta maldição. É uma contradição espiritual. Muitas pessoas tratam a oração como uma borracha para apagar as consequências de um estilo de vida desalinhado. Mas o reino de Deus não funciona assim. A oração deve ser o combustível para nos dar força de cumprir a lei de Cristo, e não uma desculpa para violá-la. Por isso dizemos: oração sem alinhamento é apenas barulho religioso, mas oração com alinhamento é dinamite pura. Quando você alinha sua vida, suas atitudes, suas falas, seus pensamentos com a palavra, e então você ora, o céu não tem outra opção a não ser responder, porque você está posicionado no lugar da bênção. Parte 4. Diagnóstico. Como a maldição se manifesta na vida real. Como saber se estou vivendo sob uma maldição ou se é apenas uma fase difícil? Aqui entra o lado prático e cotidiano. Precisamos desmistificar a aparência do mal. Maldições raramente aparecem como algo sobrenatural assustador, como vultos, pratos voando ou vozes no meio da noite. O diabo é astuto, ele prefere agir no anonimato. Geralmente as maldições se manifestam como ciclos repetitivos. Preste atenção nos padrões. Ciclos de perda financeira que acontecem sempre na mesma época do ano. Vícios que resistem a todo tipo de tratamento. Relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito traumático. Não importa com quem você se relacione. Estagnação constante. Você corre, trabalha, se esforça, mas sente que existe um teto de vidro invisível sobre sua cabeça que te impede de crescer. Confusão mental, sabotagem interna, aquele sentimento de que, quando tudo está indo bem, você precisa fazer algo para estragar. Esses são sintomas de uma lei espiritual operando contra você. É como um programa de computador rodando em segundo plano, consumindo sua energia e travando sua vida. Deixe-me contar uma história, um relato que observei ao longo de anos, aconselhando pessoas de diferentes contextos. Havia um homem, vamos chamá-lo de João. João era um homem de fé, temente, mas vivia num ciclo de rejeição e falência. João acreditava que o problema era o ambiente. Ele mudava de cidade achando que na nova cidade prosperaria. Nos primeiros 3 meses, tudo ia bem. Mas no 4º mês, os mesmos problemas de relacionamento no trabalho apareciam. As mesmas perdas financeiras aconteciam. Então ele mudava de igreja. Aquela igreja não tem amor, dizia ele. Ia para outra. 6 meses depois, saía ferido novamente, da mesma forma. Ele trocava de amigos, trocava de emprego, trocava de endereço. O cenário mudava, os atores mudavam, mas o enredo da tragédia era sempre o mesmo. João orava expulsando demônios territoriais, repreendendo a inveja dos vizinhos. Mas nada mudava. Até que um dia, João foi confrontado com a verdade. O problema não estava fora. O problema não era o CEP. O problema era que João carregava o caos dentro dele. Ele tinha portas abertas de orgulho, de falta de perdão e de vitimização. Ele violava leis de honra. O mundo exterior era apenas um espelho do mundo interior dele. Aonde quer que João fosse,
Ele levava a atmosfera de João com ele, e as leis espirituais reagiam a quem ele era, não onde ele estava. A conclusão dessa história é a chave para você hoje. Quando aquela pessoa compreendeu que leis espirituais não são combatidas com emoção, nem com fuga geográfica, mas com obediência e consciência, tudo começou a mudar. Ele parou de orar para Deus mudar os outros e começou a orar para Deus mudá-lo. E quando ele mudou por dentro, o exterior se alinhou. Parte 5. A sabedoria superior e o caminho da imunidade. Isso nos leva à diferença crucial entre conhecimento oculto e sabedoria espiritual. Muitas pessoas são fascinadas pelo oculto, querem saber o nome de todos os demônios, a hierarquia do inferno, os rituais secretos. Mas eu te digo, acumular informações sobre as trevas não te dá poder sobre elas. O que te dá poder é a luz. Sabedoria espiritual não é saber coisas místicas, é entender como o mundo espiritual responde ao comportamento humano. É o discernimento. Existe uma lei suprema que chamamos de lei do alinhamento interno. Tudo começa dentro de você. O processo é: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram decisões, decisões geram hábitos, hábitos criam um ambiente, e o ambiente atrai a realidade espiritual correspondente. O mundo espiritual reage primeiro ao seu interior. O diabo não tem medo do seu grito, ele tem medo da sua santidade. Ele não tem medo da sua teologia, ele tem medo da sua submissão a Deus. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem. Primeiro, sujeição, alinhamento, depois resistência, batalha. Se você tenta resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus, você vai apanhar. Então, como se alinhar com as leis que geram bênção? Como se tornar imune ou protegido? Não é mágica, é postura, vigilância. Pare de aceitar o pecado como normal. Pare de chamar de meu jeito aquilo que a Bíblia chama de iniquidade. Disciplina. A bênção ama a ordem. Organize sua vida espiritual, sua oração, sua leitura da palavra. Responsabilidade. Pare de culpar o passado, os pais, o governo ou o diabo. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas hoje. Rejeição consciente. Identifique as portas abertas e feche-as com arrependimento e mudança de atitude. A autoridade espiritual não é grito, é posição. Um policial na rua não para um caminhão de 10 toneladas porque ele é forte fisicamente. Se ele tentar segurar o caminhão no braço, ele morre. Ele para o caminhão porque levanta a mão e ele carrega a autoridade do Estado na farda dele. O motorista obedece à autoridade, não ao homem. Da mesma forma, quando você está alinhado com as leis de Deus, vestido com a armadura da justiça, você não precisa gritar com o problema. Você age corretamente, você decreta a palavra e o problema perde a força legal de permanecer ali. O mal reconhece a sua patente espiritual e recua. É por isso que algumas pessoas parecem protegidas. Elas percebem o risco antes, elas evitam certas portas, elas têm discernimento para não entrar em julgo desigual. Elas não brincam com o que destrói. Isso gera respeito no mundo espiritual. Os demônios olham e dizem: nesse aí a gente não toca, porque ele sabe quem é. Parte 6. O encerramento e a ação de poder. Nós percorremos um longo caminho até aqui. Eu sei que foi muita informação, e talvez você precise assistir a este vídeo 2 ou 3 vezes para absorver tudo. Mas o ponto central é: você não é uma folha seca levada pelo vento. Em Cristo, você foi chamado para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A responsabilidade espiritual é pessoal e intransferível. Ninguém pode viver sua vida espiritual por você. Ninguém pode alinhar suas escolhas no seu lugar. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele está ansioso para te guiar a toda a verdade. Entender leis espirituais não é motivo de medo, é ferramenta de libertação. É maturidade, é crescimento. O conhecimento correto traz paz, clareza e direção. Eu convido você agora a observar sua própria vida à luz dessas leis. Não com culpa, mas com consciência de quem acorda de um sono profundo e decide arrumar a casa. Eu quero fazer uma oração com você agora. Uma oração de realinhamento.
uma oração para fechar portas e estabelecer a legalidade da bênção sobre a sua casa. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Conecte-se com o trono de Deus agora. Pai amado, Deus justo e santo, nós entramos na tua presença agora, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus que nos dá acesso e nos justifica. Senhor, hoje nós paramos tudo para reconhecer que precisamos de alinhamento. Nós pedimos perdão pelas vezes em que caminhamos segundo a nossa própria vontade, ignorando os teus princípios. Perdoa-nos pela ignorância, pela rebeldia e pelas palavras de maldição que lançamos sobre nossa própria história. Neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, nós revogamos toda a autorização que foi dada às trevas em nossas vidas. Nós fechamos as portas abertas pela idolatria, pelo medo, pela imoralidade, pela mágoa e pelas heranças familiares. Nós retiramos a legalidade do inimigo sobre a nossa mente, sobre as nossas finanças e sobre a nossa casa. Declaramos agora um novo tempo de alinhamento, que a tua lei de vida e paz opere em nós. Nós escolhemos a bênção, nós escolhemos a vida. Nós escolhemos obedecer, que a partir de hoje, cada ciclo de repetição maligna seja quebrado pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, dá-nos discernimento afiado, que possamos ver o mal de longe e desviar dele, que a nossa vida seja um testemunho vivo de que vale a pena andar com Deus. Nós te agradecemos pela liberdade e pela autoridade que nos foi devolvida hoje. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Sinta a paz de quem colocou a vida em ordem diante do Rei. Eu quero que você cele esse ensinamento com uma atitude profética. O mundo espiritual reage à nossa confissão de fé. Eu quero ver os comentários desse vídeo cheios de autoridade hoje. Vá nos comentários agora e escreva a seguinte frase de vitória: eu fecho as portas do mal e escolho a bênção de Deus. Escreva isso com fé. Declare isso para o mundo espiritual ver. E enquanto você escreve, leia os comentários dos seus irmãos. Se ver alguém precisando de apoio, responda com um amém ou estamos juntos. Vamos usar esse espaço para ser luz, para encorajar. Às vezes, uma palavra sua pode levantar um irmão que entrou aqui abatido. Conte brevemente se esse vídeo abriu seus olhos para algo específico. Seu testemunho edifica a fé de muitos. Se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino. Nós estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas maduras, que não aceitam mais viver enganadas. Receba esse conteúdo diário como um alimento para o seu espírito e compartilhe. Mande esse vídeo no grupo da família para aquele amigo que vive reclamando da sorte. Seja um agente de libertação na vida dele também. Não saia daqui com dúvidas, saia com certezas. Deus tem um caminho de vitória traçado para você e ele não é um labirinto, é um caminho de luz. Mantenha-se firme, mantenha-se alinhado. Sou grato pela sua vida. Um forte abraço, fique na paz que excede todo o entendimento e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.